Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero falar com você sobre interface. Então, o que é interface, tá? Vamos colocar assim que interface é um tipo de classe que contém apenas as assinaturas dos métodos ali, propriedades. Então, enfim, eu vou criar aqui uma interface para a gente entender como é que funciona e vou explicar para vocês também o que são as assinaturas, tá? Então aqui no nosso projeto a gente tem duas formas, tá? Para criar interface, a gente pode criar uma classe comum e depois alterar para interface, ou fazer de forma direta aqui, clicando em novo item e selecionando aqui interface. Por convenção, tá? A gente coloca o i na frente das interfaces, então i exemplo. Vou dar um adicionar aqui. Então aqui a gente já tem uma interface criada. Na interface eu vou definir alguns métodos, tá? Como por exemplo abrir e um outro método fechar. Um detalhe sobre interface, tá? Mesmo a gente não definindo público aqui, todos os métodos são públicos e abstratos, tá? Então a gente vai precisar implementar isso nas classes que quiserem implementar nossa interface. Então como é que a gente vai fazer aqui? Vamos supor que a nossa classe program, né? Ela quer implementar nossa interface. E exemplo. Automaticamente ela precisa também implementar todos os métodos dessa interface. Vindo aqui em cima, clicando com o Ctrl e o ponto, a gente tem aqui a opção implementar a interface e ele já vai implementar os métodos ali que a gente criou. Tá? Então o que é assinatura? Aqui a gente criou dois métodos void com o nome de abrir, então a gente precisa desses dois métodos aqui. Ó. Um abrir, né, e outro fechar, que foi o que a gente criou aqui. Aqui a gente criou só assinatura, sem implementação. E aqui a gente precisa implementar. Vamos supor que a gente tem um outro método aqui. Ao invés de ser void, ele vai ser string. String texto, por exemplo. E ele vai, como parâmetro, a gente vai receber aqui como parâmetro uma mensagem. Então o que acontece? Se a gente voltar no nosso programa aqui, ele já vai estar dando um erro, ó, porque a gente precisa implementar todos os métodos que a gente tiver aqui na interface, ou propriedades também, né? Aqui a gente só tem métodos. Então a gente precisa implementar também com Ctrl e o ponto, esse é um atalho, tá? Implementar a interface, ele vai implementar o que faltou aqui, que é o texto. Então ele criou aqui string com nome de texto, a mesma coisa que a gente tem aqui. String, mensagem como parâmetro, a mesma coisa aqui. Então isso é assinatura, tá? Ele tem que implementar aqui exatamente idêntico ao que a gente tem na interface. A interface ele só define a assinatura, ele só tem o nome aqui e o tipo, se tem retorno ou não, se tem parâmetro ou não. E quem quiser implementar o exemplo, por exemplo, precisa implementar todos aqueles métodos ali. Se a gente excluir qualquer um deles, já vai dar um erro aqui para nós. Ó. Então, basicamente, isso são assinaturas, tá? Eu vou criar um programinha bem básico aqui. Eu vou excluir esse exemplo aqui, a gente não vai precisar dele, era só para exemplificar. Eu vou excluir também esses métodos. O que esse programinha vai fazer, tá? Ele vai registrar o log no console. Vamos supor, o cliente pediu ali um sistema que registre o log no console, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma classe aqui. Isso a gente vai fazer, tá, uma solução sem utilizar a interface, que é o que a gente vai fazer agora, e depois utilizando a interface, tá? Esse formato aqui, sem utilizar a interface, não é o jeito correto. Depois eu vou explicar o porquê, tá? Aqui eu vou criar então registra ocorrência. Vou adicionar. Então a gente vai criar aqui public void registra console. E aqui a gente vai receber como parâmetro a mensagem, né, que vai ser registrada. E como registra no console, a gente vai apenas mostrar aqui com o console writeLine a mensagem que for passada. E eu já vou deixar aqui também o console readKey também. Então como é que a gente vai utilizar isso aqui, tá? A gente vai vir aqui no nosso programa, vai pegar o registro ocorrência e vai iniciar ele
ele não tem construtor, tá? Então não tem argumento. Reg.registra console. A gente vai passar nossa mensagem, colocar aqui texto 1, por exemplo, e vou executar. Até então, tudo perfeito, tá? Essa nossa classe, tudo do jeito que a gente precisa. Vai mostrar aqui para nós texto 1, ok. Agora que vem o problema, tá? Vamos supor que a gente implementou esse sistema para o cliente e ele precisa que, além de registrar no console, ele quer que registre isso no computador. Ele quer salvar o log numa pasta. Então, o que a gente tem que fazer? Só que isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui não se faz, tá? Mas vamos exemplificar aqui uma forma incorreta para depois a gente utilizar a interface. Aqui no registro ocorrência, eu vou criar um novo método que vai ser registra no disco. O disco seria o computador, tá? A pasta do computador. Então aqui a gente vai precisar também do caminho, né? O local onde vai ser salvo esse arquivo. Então eu vou criar aqui string nome arquivo. Então a gente vai ter dois parâmetros. E eu vou criar um código aqui bem básico para salvar um logzinho numa pasta específica. Então eu vou criar aqui o using string writer. Eu vou fazer a importação do system.io. Dar o nome aqui de arquivo. Eu vou passar aqui o nome do arquivo, né? Aqui é o local onde vai ser salvo. E o conteúdo, agora, ele vai ficar aqui, o arquivo.write. Tá, write line aqui. E a mensagem. Então, o que a gente passar por mensagem vai ser criado um arquivo contendo o conteúdo aqui dessa mensagem, né? Então, vamos voltar lá para o nosso programa. Vamos pegar aqui o reg.registra no disco. Registra no disco, né? Aqui eu vou pegar uma pasta vazia, eu já deixei aqui, vou copiar o caminho dela. E eu vou colocar aqui log.txt. Então ele vai criar o arquivo log.txt com o texto este registro foi salvo em disco, por exemplo. Então aqui vai funcionar perfeitamente também. Se eu clicar em iniciar e eu voltar naquela pastinha, ele vai ter aqui o nosso log. Este registro foi salvo em disco. Vou excluir ele aqui, porque depois a gente vai fazer outro. Então, o que acontece? Tá? Vamos supor que agora o cliente, por algum motivo, ele quer que envie por e-mail o log. Ele quer que registre no console. Ele também quer que, em alguns casos, registre no disco. E, em alguns casos, envie isso por e-mail. Então, qual que é o problema? A gente precisaria vir de novo nessa classe aqui e incluir um outro formato para registrar esse log, que ia ser registra no e-mail, por exemplo. Isso aqui não é nem um pouco correto, tá? Por quê? Sempre que a gente mexe numa classe, o correto, tá, é a gente testar toda a classe novamente. Então, mesmo que a gente crie um novo método aqui embaixo, a gente vai precisar testar de novo o registro no disco e o registro no console. Por que a gente tem que testar? Porque vamos supor que a gente, sem querer, apagou alguma coisa aqui, tinha algum texto aqui que a gente excluiu. Então, isso aí causaria um problema. Então, a gente tem que testar tudo, né? Só que a gente não deve, esse é só um exemplo ruim, né? A gente teria que fazer isso, só que a gente não deve trabalhar dessa forma, tá? A gente precisa criar uma interface para conseguir trabalhar sem precisar estar alterando a classe. Outra coisa que dá para fazer, uma medida que não é incorreta, mas também não é ideal, é criar métodos de extensão. Vamos supor aqui, a gente criou esse método aqui, registra no console, registra console, né? Se a gente precisasse criar um novo formato de registro, a gente poderia criar um método de extensão aqui para estender essa classe. Então a gente não mexeria nesse arquivo e criaria um método para estender essa classe registra ocorrência. Como que é o correto da gente trabalhar, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou criar algumas classes aqui. Isso aqui tudo vai ser separado em classe, tá? Vai ter uma classe para registrar no console e uma classe para registrar no disco. Não vai mais ser métodos, que daí a gente não vai precisar mais estar alterando uma classe aqui só para criar um método aqui dentro. Então eu vou criar duas classes aqui. E depois a gente vai entender como é que funciona a interface, tá? Então aqui eu vou criar uma classe registra
console. Aqui eu vou criar outra classe, que vai ser a classe registra no disco. Da mesma forma que a gente fez ali, que agora a gente está criando classes separadas para isso, né? E aqui a gente vai criar a nossa interface e vai respeitar ali as melhores práticas de desenvolvimento, tá? A gente vai vir aqui, dá para criar tanto por aqui, clicando em interface, mas a gente pode criar uma classe comum, por exemplo, e registra. Vou botar e registra. Só que aqui a gente vai ter que mudar para interface, né? Então, o que a gente vai precisar aqui para nossa interface, tá? A gente vai precisar apenas de uma assinatura, que vai ser registra info, por exemplo. Vai ser um void registra info e aqui uma mensagem. Aqui está pronto, não precisamos mais mexer aqui. A nossa interface já está pronta, definindo só o que a gente precisa, que é a assinatura. Eu vou até fechar aqui, não vamos mais precisar disso. Aqui no registra no console, por exemplo, eu vou recortar esse texto daqui, já vou tirar ele daqui. Vou pegar aqui o registro no console. E aqui no registro no console, a gente vai implementar nossa interface. Interface e registro. E registra, né? Vem aqui, implementar a interface. Aqui então, o que a gente vai precisar é apenas do nosso console writeLine. Mensagem no console. E a mesma coisa a gente vai fazer no registro no disco. A gente vai fazer a implementação do registra, que é a nossa interface. Vai implementar esse método aqui. E o que a gente vai precisar nesse método é esse trecho de código aqui que registra no arquivo. Então, se der uma olhada aqui agora, o nosso registro ocorrência não tem mais nada, tá vazio. Tá? A gente tem o registro console que registra no console. Se a gente precisar de outros trechos de código que fazem parte de registrar no console, a gente cria aqui. E aqui o registro no disco, a gente cria só o que é necessário para registrar no disco. Por exemplo, uma coisa que a gente vai precisar aqui é de uma propriedade para armazenar o local onde vai ser salvo o arquivo, que é o nome arquivo, né? Então a gente vai criar aqui um private string, nome arquivo, dar um get set aqui. E a gente vai criar um construtor. Esse construtor vai servir apenas para passar, né, vai passar esse parâmetro aqui para o nosso nome arquivo aqui de cima, e a gente vai passar ele para o nosso registra info. Então aqui tem tudo que a gente precisa no registro no disco, tudo que a gente precisa no registro no console. Essa aqui é a classe mais chatinha de entender, tá? Mas eu vou tentar explicar aqui de forma 100% aí para não ficar dúvida. O que a gente vai precisar aqui, tá? A gente vai pegar um private e registra. Eu vou colocar aqui o nome de registra. Eu vou explicar o porquê disso, tá? Eu vou criar um construtor aqui também. Public registro ocorrência. E a gente vai passar aqui um registra para ele. Registra. Então ele vai servir apenas para receber, né, um iRegistra. O que acontece aqui, tá? Aqui a gente tem duas formas de fazer isso. Essa aqui é a forma correta, tá? Aqui ele vai receber ou o registro no console ou o registro no disco. A gente poderia definir aqui, ó, ao invés do iRegistra, a gente pode definir aqui registra console. Só que aqui, nesse caso, ele iria servir apenas para o registra console, ele não serviria para o registro no disco. Mas nesse caso aqui, a gente pode passar tanto o registro no console quanto o registro no disco aqui no construtor. A gente pode passar qualquer classe que implemente essa interface. A gente chama isso aqui de injeção de dependência, onde a gente está injetando a dependência. A gente está injetando ou registro console ou registro no disco. Vamos supor que a gente tenha registro XML, registra por e-mail. Então a gente pode injetar qualquer uma das classes que implementem o iRegistra. Tá? Então isso aqui a gente chama de injeção de dependência. Que nem eu falei, a gente poderia pegar, por exemplo, aqui, ó, colocar aqui o registro no disco.
a gente pode fazer isso. E aqui também. Só que aqui ele funcionaria só para registro no disco. Se a gente precisar registro no console, ele não iria funcionar, a não ser que a gente criasse outros construtores, né? Mas a gente vai criar aqui, ó, um iRegistra, que ele recebe, ele vai receber qualquer classe que implemente essa interface. E aqui a gente vai pegar agora o... Vou criar aqui um método público, public void registrar. E aqui eu vou passar a mensagem, né? Mensagem assim. E aqui a gente vai pegar o nosso registra, ou registra esse aqui, né? Esse aqui com letra maiúscula, ponto registra inf, e vai passar a mensagem aqui para dentro. Então aqui a gente tem tudo que a gente precisa para funcionar certinho o nosso sisteminha, tá? Então o que a gente tem aqui? Eu vou abrir, deixa eu apagar aqui o que a gente tinha escrito antes. Eu vou abrir arquivo por arquivo para a gente entender, tá? A gente tem a nossa interface. A nossa interface ela só criou a assinatura, e essa assinatura, todas as classes que quiserem implementar essa interface deve cumprir, tá? Deve ter um método void aqui com esse nome e recebendo aqui o parâmetro string mensagem, tá? Que é o que acontece aqui tanto no console. Ó, o console ele tá implementando e tem o método idêntico que tem lá implementado, ó, passando a mensagem no console. E aqui no disco a mesma coisa. Ele tem mais um método, ele tem esse construtor aqui, mas ele pode conter outros métodos sem problema, mas se ele quiser implementar a interface, é obrigada a implementar o método que a interface está solicitando lá. Então a gente já tem aqui certinho também. Como é que a gente faz isso para rodar no programa? A gente vai pegar um registro ocorrência, vou pegar aqui reg console, por exemplo. Vai receber um new registro ocorrência. E o que ele está pedindo aqui no registro ocorrência como parâmetro aqui no construtor? Ele está pedindo alguma classe que implemente essa interface. Então a gente vai passar um new registro console. Então aqui a gente tem o trecho de código para registrar no console. Basta a gente pegar aqui o reg console.registrar e passar a mensagem que a gente quer registrar. Por exemplo, mensagem no console. Aqui eu vou criar um console read key. Executando aqui, vai funcionar perfeitamente. Ele vai registrar no console do jeito que a gente precisa. Ó, registrou no console. E como é que a gente faz para registrar agora no disco? Aqui eu posso copiar todo esse trecho de código aqui. Aqui a gente vai alterar, né? Reg disco, ele vai registrar no disco. Eu vou pegar aqui nossa pastinha, copiar de novo o caminho. E aqui, ao invés de registrar no console, ele vai registrar no disco. E aqui a gente tem que passar o caminho do arquivo, né? Então a gente vai passar aqui /log.txt. Então como é que ficou aqui? Eu vou quebrar aqui a linha para a gente conseguir enxergar. Dá uma aumentadinha aqui também. Então como é que ficou aqui, tá? A gente tem o nosso código que ele registra no console, e a gente tem o nosso código que registra no disco. Então mensagem no disco. Então aqui, utilizando o registro ocorrência, a gente pode injetar, ó, a gente injetou aqui por meio do construtor, a gente injetou e pode injetar qualquer classe que implemente essa interface. Vamos supor aqui, agora a gente tem uma classe, vou colocar aqui registra XML, por exemplo. Aqui basta a nossa classe implementar a interface, que a gente já pode utilizar ela aqui também. A gente pode pegar aqui, eu vou copiar de novo esse trecho aqui. Reg XML. É claro que aqui eu não criei o código para registrar o XML, é apenas para exemplificar. Registrar XML sem construtor, a gente não passou o construtor. Então aqui funcionaria perfeitamente também.
E tu viu que para incluir o XML eu não precisei mexer na classe, que nem lá no início que a gente mexeu na ocorrência, por exemplo, a gente precisou criar outros métodos para registrar outras ocorrências, a gente precisou estar mexendo sempre naquela classe. Aqui não. Aqui a gente cria de forma isolada classes com funcionalidades isoladas e não precisa mexer lá no que já está funcionando, né? Se a gente rodar aqui XML, então se a gente executar aqui, o que vai acontecer, tá? Eu vou vir aqui antes, vou só tirar essa implementação aqui. Se eu executar aqui, ele vai registrar primeiro no console, registrar em disco, e o XML não tem código, então ele fez na ordem aqui. Aqui ele não fez nada porque a gente não tem nenhum código criado aqui dentro, né? Se a gente for lá na nossa pastinha, tá aqui o nosso log, ó, que ele salvou agora. Então, basicamente, é assim que funciona a interface, tá? Ela serve para criar assinaturas que são idênticas aí para várias funcionalidades, né? São funcionalidades que são parecidas, mas tem algumas particularidades, que nem aqui é tudo para registrar log, só que um é no console, outro em disco, mas todas elas recebem o texto que deve ser registrado no log. Então a gente cria classes isoladas que implementem essa interface e cria uma classe central, uma classe que vai servir como intermediária. Então tudo passou pelo registro ocorrência, ó. Tá tudo passando por esse registro ocorrência. Só que aqui a gente está injetando a dependência. Então basicamente qualquer classe que implemente, né, o iRegistra pode ser injetado ali no construtor do nosso registro ocorrência. Então ficou bem mais fácil de trabalhar dessa forma. A gente tem um código bem mais fácil de ajustar caso dê algum problema, né? A gente vai só na classe específica, vai ali e corrige. Então é bem tranquilo e é para isso que serve a interface, tá? Então só alguns detalhes bem importantes. Funciona da primeira forma que a gente fez, tá? Só que para prestar manutenção vai ficar um código bem mais difícil de trabalhar e também não é o correto, tá? O correto é dessa forma aqui, trabalhando com interface e não centralizar numa classe e ter que estar alterando sempre a classe conforme que o cliente vai pedindo novas funcionalidades.